Pessoal, avançando na parte de fases da licitação, nós vamos chegar agora à parte dos modos de disputa, tá? Essa parte dos modos de disputa é, digamos assim, uma certa novidade dentro da lei de licitações. Por que eu digo para vocês que é uma certa novidade? Não é uma novidade absoluta, né? Não significa dizer que não existia isso antes. O RDC, por exemplo, já falava em modos de disputa. Mas a 8666 não tinha essa palavra expressamente, mas só para fazer uma analogia. Hoje a gente sabe que houve uma flexibilização das diferenças entre concorrência e pregão. Concorrência e pregão hoje tem muito mais uma diferença formal do que uma diferença real. Porque o procedimento da concorrência e do pregão, a priori é o mesmo. Inclusive, os dois adotam o que a gente chama de rito procedimental comum. Mas tirando isso, vamos pensar no passado. No passado, você tinha na 8666 a concorrência e na 10520 o pregão. Qual que era a diferença dessas duas na forma como estavam nas antigas normas de licitações? Na concorrência, você chegava e apresentava uma proposta. Aquela proposta vinha no envelope lacrado. Quando abria o envelope, acabou. Ninguém mais mexe naquela proposta. Você olha a proposta de cada um e define quem é o vencedor. Ponto. Acabou. No pregão, vem uma proposta inicial. Essa proposta inicial serve para permitir que você participe de uma fase seguinte, que é a fase de lances. O que quer dizer o lance? O lance você vai poder melhorar a sua proposta. Tipo, você apresentou uma proposta inicial de R$100. Eu vou vender essa caneta por R$100. Aí começou a fase de lances. Ah, eu faço por 98, eu faço por 95, eu faço por 94 e assim sucessivamente. Consegue perceber essa pegada que você vai evoluindo, você vai melhorando a sua proposta? Então, o procedimento antigo da concorrência era chamado de modo fechado. O do pregão, de modo aberto. Trazendo isso aqui agora para a lei de licitações. Você pode adotar o modo aberto ou o modo fechado, conforme a priori a discricionariedade com algumas limitações. Vamos dar uma olhada então no artigo 56, que fala para a gente que os modos de disputa dentro da licitação pública podem ser adotados de forma isolada ou conjuntamente entre os seguintes. Você vai ter primeiro o modo aberto, que é a hipótese em que os licitantes vão apresentar as suas propostas por meio de lances públicos e sucessivos. Igual era o pregão antigamente, continua sendo assim também o pregão, né? Mas só para fazer aqui a contextualização. E aí nós temos o modo fechado. No modo fechado, as propostas permanecerão em sigilo até a data e hora designados para sua divulgação. Então você tem um envelope, na verdade um dia não é um envelope, é um sistema, né? Vai estar lá no sistema fechado, no momento que abrir, acabou, ninguém mais mexe nas propostas, tá? A utilização isolada do modo de disputa fechado será vedada quando adotados os critérios de menor preço e maior desconto. Por que menor preço e maior desconto? A ideia é baixar o preço. Então não faz sentido você só utilizar o modo fechado. A ideia aqui é melhorar a proposta. Eu quero dar uma chorada, eu quero baixar esse preço. E o modo de disputa aberto será vedado quando adotado o critério de julgamento de técnica e preço. Tá? Se for técnica e preço, não tem como adotar o aberto, porque na técnica e preço você tem aquela questão de analisar o conteúdo técnico e o conteúdo de preço. Imagina que você deixa aberto, aí o cara apresenta um conteúdo técnico, aí ele olha a proposta do outro, não, mas isso aqui eu consigo fazer também, vou mudar minha proposta aqui. Aí vai ficar um zaralho, né? A gente não vai conseguir analisar adequadamente quem vai ser o vencedor da licitação pública. Pessoal, vamos então contextualizar aqui, fechar o nosso esqueminha. Estamos estudando os denominados modos de disputa dentro da nossa Lei 14.133, a nova Lei de Licitações e Contratações Públicas. Os modos de disputa, conforme nós estamos avaliando aqui, se subdividem em duas categorias. Nós temos primeiro o denominado modo de disputa aberto, tá? E qual que é a característica do modo de disputa aberto? No modo de disputa aberto, você vai ter uma fase em que os licitantes eles poderão apresentar lances. Então, o que define o modo aberto é a possibilidade de você melhorar a sua proposta inicial apresentando os seus lances, tá? Como é que funciona a apresentação desses lances? Os lances, eles são públicos. Por que eles são públicos? Porque você está vendo. Ele acontece durante uma sessão. Agora, como a prioridade é realizar por intermédio de internet, é no sistema que você vai apresentando esses lances. Então você vai olhando, ó, esse cara ali ofertou 98, esse aqui ofertou 95, esse 94. Opa, vou melhorar minha proposta aqui, 93, e assim sucessivamente. E eles são sucessivos, porque você vai apresentando um atrás do outro. Inclusive, você a priori não tem limitações, né? Você pode apresentar quantos lances você entender enquanto estiver aberto o procedimento. Qual que é o ponto interessante? Esses lances
eles podem ser crescentes. Crescentes acontece quando você vai aumentando o valor da sua proposta. É o que acontece, por exemplo, no maior lance. No leilão, você vai ter um lance crescente. Mas você também pode ter o lance decrescente. É o que acontece naturalmente quando o critério de julgamento for o de menor preço. Você vai baixando a sua proposta. O procedimento aberto é incompatível com o critério de julgamento de técnica e preço. Então, se a administração pública adotou a técnica e preço, não tem como adotar o procedimento, o modo de disputa aberto. É só lembrar o que eu comentei antes, né? Imagina só, o cara olha para a proposta técnica do outro e diz que vai mexer na sua proposta técnica. E aí fica um negócio meio bagunçado. Então, por isso que se for técnica e preço, não pode ter um modo de disputa aberto. E como é que funciona o tal do modo de disputa fechado? Vamos trazer aqui também, porque o modo de disputa fechado é um modo bastante tradicional. Inclusive, era um modo que era naturalmente utilizado na antiga lei de licitações, tá? No modo de disputa fechado, as propostas, elas são aquela proposta e acabou. Então, o que acontece? Essa proposta inicialmente é mantida sob sigilo até a data marcada para a respectiva abertura. Então, diferente do outro que é público e sucessivo, aqui as propostas estão fechadas, lacradas, né? Não tem como você abrir, ver a proposta antes do momento. Ela fica sob sigilo até a data marcada para a abertura da sessão de julgamento das propostas. No momento em que acontece a abertura, aí sim, todo mundo vai tomar conhecimento, cada um, da respectiva proposta. Esse modo aqui, ele não pode ser utilizado de forma isolada, então pode colocar aqui, ó. Ele não pode ser utilizado de forma isolada se você estiver diante dos critérios de julgamento de menor preço e maior desconto. Porque no menor preço e no maior desconto, você quer ver o pau quebrar. Você quer ver os licitantes apresentando, melhorando as suas propostas, de tal forma que a administração pública consiga economizar um valor maior. Então, de forma isolada, você não pode utilizar o modo de disputa fechado. Por fim, só para fechar aqui as características dos nossos modos de disputa, nós vimos que nós temos naturalmente dois modos. Deixa eu só fechar aqui um círculo. Vou fechar aqui e vou fechar o outro aqui embaixo, tá? Ok, deixa eu só colocar aqui. Esses dois modos, eles podem ser combinados. Então, quando a administração pública vai realizar uma licitação pública, ela pode fazer o seguinte: eu posso realizar uma parte pelo modo aberto e uma parte pelo modo fechado. Como é que funciona essa questão da combinação, né? Combinação poderia ser o seguinte: eu posso iniciar a licitação pública aberto, cada um apresentando lances, acabo o aberto e depois chamo, tipo assim, os 2 ou 3 primeiros colocados para cada um apresentar mais uma proposta final fechada, tipo às cegas, porque daí você força eles a baixarem a sua proposta no limite. Então, o que você pode fazer? Você pode combinar esses critérios, esses modos de disputa. Então, você pode ter só o aberto, só o fechado, ou pode ter os dois utilizados conjuntamente. Fechamos a parte de modos de disputa, vamos ver como isso poderia aparecer numa questão de concurso público. As propostas apresentadas pelo método de disputa aberto devem ser públicas e sucessivas, crescentes ou decrescentes. Corretíssimo, né? Coisa simples. Se você tem um modo aberto, você tem propostas públicas e sucessivas que podem ser crescentes ou decrescentes conforme o critério de julgamento que você acabou utilizando. Pessoal, superamos a parte dos modos de disputa e agora eu quero falar um pouquinho com vocês sobre julgamento de proposta, tá? Julgamento de proposta não tem muito o que a gente falar agora, porque teoricamente nós já vimos o essencial de julgamento. Nós vimos os critérios de julgamento. Então, menor preço, maior desconto, maior retorno econômico, maior lance. Esses são critérios de julgamento previstos na lei de licitações. Quando você vai analisar as propostas, você deve julgar as propostas conforme o critério de julgamento previsto no edital e de forma objetiva, né? Tentar evitar ao máximo a subjetividade no processo de licitação pública. Mas a lei de licitações ela coloca situações em que essas propostas serão desclassificadas. Essa regrinha está lá no artigo 59 da lei de licitações. As propostas serão desclassificadas se elas contiverem vícios insanáveis,
né? A lei não define exatamente o que seriam esses vícios insanáveis, mas, por exemplo, se apresenta uma proposta que ela não atende aos requisitos do edital, aí você não vai deixar o cara voltar atrás lá para reformular toda a proposta dele como regra, né? Você pediu um carro com ar-condicionado e tração nas quatro, o cara vai lá e apresenta uma proposta que não tem esses requisitos. E já iniciou a fase de julgamento, já iniciou a fase de apresentação das propostas, não tem mais como corrigir essa situação, tá? Então, se tiver vício insanável, se não obedecer às especificações técnicas, entra no mesmo exemplo que eu acabei de colocar. Se ela contiver preços inexequíveis, ou ainda se os preços permanecerem acima do orçamento estimado, ou se não tiver a sua execuibilidade demonstrada quando exigido, ou ainda se estiver em desconformidade com as exigências do edital. Em todas essas condições aqui, as propostas serão desclassificadas. Pessoal, temos que fazer um parêntese aqui. Falar sobre a questão de execuibilidade e preço inexequível, tá? Essa questão da execuibilidade ou preço inexequível, a administração pública ela tem que tentar se blindar dos charlatões dentro das licitações públicas. Porque às vezes você vai fazer uma licitação e aí imagina mais ou menos o seguinte, você pede para compra de um celular, um iPhone. Aí aparece para você, vamos supor que seja o iPhone do ano, né? O iPhone do ano, topzera da galáxia, ou pode ser o Samsung, pode ser o que você quiser, mas eu vou pegar o iPhone aqui porque é o mais conhecido. O topzera da galáxia. Aí o cara vai lá e fala, não, eu faço esse iPhone aqui para você por R$400. Zero bala, novinho, com garantia. Cara, é óbvio que tem alguma coisa de errado. Você não vai aceitar essa proposta porque provavelmente esse cara é um charlatão. A lei de licitações ela traz alguns critérios objetivos para você definir o que é preço inexequível se for obra e serviço de engenharia. Mas ela não define critérios para outras situações. Isso pode ser definido no edital. O edital de licitação pode trazer uma regra lá e, eventualmente, a administração pública pode pedir para demonstrar a execuibilidade. Tipo, o cara está dizendo que vai te entregar um objeto em 3 dias e os outros licitantes estão dizendo que vão demorar 3 meses. Como é que você vai fazer esse negócio em 3 dias? Aí ele vai lá e mostra, prova para a administração pública que ele tem uma técnica diferente e ele vai conseguir cumprir esse prazo de 3 dias. Ele mostrou a execuibilidade da proposta. Na contramão do preço inexequível, você pode ter o preço acima do orçamento estimado pela administração pública, que é quando o preço é alto demais, né? Se o preço está alto demais, a administração pública também não vai firmar o contrato com essa empresa. Então também a empresa pode ser desclassificada. Perfeito, essas são as hipóteses de desclassificação. E conforme eu já comentei com vocês, a própria lei de licitações traz para a gente critérios para demonstrar o que é um preço manifestamente inexequível. Esse critério serve só para obras e serviços de engenharia. Se for compra, professor, se for outra situação, tem um critério na lei? Não. A lei não define um critério. A doutrina, por exemplo, diz que a administração pode pegar esse critério emprestado, entre outras hipóteses. Mas o que a gente tem é um critério para obras e serviços de engenharia. A nova lei de licitações simplificou demais isso aqui, porque a antiga lei, eu não vou nem explicar como é que era, porque se eu for explicar como era na antiga lei, a gente vai perder o foco. E eu vou ter que ficar aqui uns 20 a 30 minutos só para explicar como é que era. Na nova lei isso ficou bem mais simples, tá? A nova lei funciona da seguinte forma. Vai ser desclassificada, vai ser considerada manifestamente inexequível aquela proposta cujo valor seja inferior a 75% do orçamento da administração pública. Eu vou avançar 2 slides aqui e vou mostrar isso para vocês. Imagina que eu estou realizando uma licitação para uma obra. Essa licitação, o orçamento da administração pública, indicou um valor de 100 milhões de reais. Então, 100 milhões é o meu orçamento da administração pública. 75% do orçamento dá 75 milhões. No nosso caso aqui, eu vou mostrar para vocês aqui a situação da empresa E. A empresa E apresentou uma proposta de 74 milhões. Qual que é a consequência disso? Pergunto para vocês. A empresa E estará desclassificada? Sim. Ela estará desclassificada dessa licitação pública. E professor, por que ela está sendo desclassificada? Porque nós vamos considerar a proposta dela como manifestamente inexequível. Ela apresentou uma proposta de 74, que está abaixo de 75, que seria 75% do valor orçado pela administração pública. A lei ainda traz um critério secundário, um critério assim de cautela. Se estiver abaixo de 85% do valor orçado pela administração pública,
essa proposta não vai ser desclassificada se ela estiver acima de 75 e abaixo de 85. Porém, a administração pública vai pedir uma garantia adicional. Qual que é o valor dessa garantia? É uma garantia que corresponde à diferença entre o valor orçado e a proposta da administração pública. Esse critério ele é meio truncado. Quando você faz a leitura, não dá para entender muito bem. Tá? Eu nunca vi isso cair em provas diretamente. Mas não caiu em prova na égide da 8666, porque não tinha esse critério assim tão amarrado, tão específico na 8666. Agora na 14133 isso está mais objetivo, então aumenta a chance disso cair em prova. Então eu trouxe um julgado do TCU, ainda da época da 8666, para explicar como é que funciona essa questão da garantia adicional. Imagina o seguinte, a proposta é inferior a 85% do valor orçado pela administração pública. Então como é que eu vou definir essa tal de garantia adicional? Eu vou pegar o 85% do orçado, menos o valor da proposta, e o resultado é o valor da garantia que ele vai me prestar. Um exemplo vai nos ajudar, tá? Vamos voltar para cá. Orçamento da administração pública, 100 milhões. 85% do orçamento da administração pública, 85 milhões. Empresa A apresentou uma proposta de 97,5 milhões. Ela está desclassificada da licitação pública? Não, ela não está desclassificada. Ela segue na licitação porque a proposta dela é uma proposta que está dentro dos limites previstos em lei. É abaixo de 100 e está acima dos 75, inclusive acima do 85 também. Ela precisa prestar uma garantia adicional? Não, não precisa prestar qualquer garantia adicional, porque a proposta dela está tudo ok. Segunda empresa, empresa B, 92 milhões é a proposta dela. Ela está desclassificada? Não, ela não está desclassificada. Ela precisa prestar uma garantia adicional? Também não precisa prestar garantia adicional. Empresa C, 86 milhões, ainda está acima de 85. Ela está desclassificada? Não. Ela precisa prestar a tal da garantia adicional? Também não, porque está ainda acima do 85. Chegamos na empresa D, tá? A empresa D, 82 milhões, ela está desclassificada? Não. Professor, mas não ficou abaixo de 85? Ficou. Mas 85 não desclassifica ela. O que desclassificaria ela seria o 75. Ela está no 82, ela não está desclassificada. Porém, ela precisa prestar uma garantia adicional. Qual que é o valor dessa garantia adicional? A garantia adicional é igual ao 85%, que no caso é 85 milhões, menos o valor da proposta dela. Qual que é o valor da proposta dela? 82 milhões. Qual o valor que eu vou chegar aqui? Igual a 3 milhões. Isso quer dizer o quê? Que essa empresa aqui vai prestar uma garantia adicional. E essa garantia adicional será de 3 milhões de reais. Ela continua na licitação, mas ela tem que prestar uma garantia de 3 milhões de reais para a administração pública ficar um pouquinho mais tranquila de que essa empresa tem bala na agulha para cumprir a proposta que ela apresentou, tá? Difícil de cair em prova, mas pelo menos agora você entende a regra quando você fizer a leitura da lei de licitações. Perfeito? Vamos avançar e resolver uma questão, tá? Os licitantes que apresentem propostas com vícios insanáveis ou que desobedecer às especificações técnicas descritas no edital serão desclassificados. Óbvio, né? Tá dentro lá das regrinhas do nosso artigo 59 da Lei de Licitações, que prevê a desclassificação nessas condições. Por isso que essa questão está correta. Pessoal, nesse bloco ainda dá para a gente avançar mais um pouquinho, e eu quero trazer aqui a tal da negociação, tá? O que é essa história de negociação? A negociação seria mais ou menos o seguinte, tá? Quis fazer uma obra aqui em casa, aí a minha mulher estava cuidando de todos os orçamentos. Aí ela chegou lá e pediu vários orçamentos, né? Aí ela recebeu propostas para a realização da obra. Essas propostas foram propostas de 5 empresas. A empresa A, a empresa B, a empresa C, a empresa D e a empresa E. Chegou lá, ela analisou a proposta de cada uma. Eu vou colocar aqui um valor hipotético, tá? Essa daqui era de 100, essa daqui era de 97, essa daqui era de 92,
essa daqui era de 90 e essa daqui era de 88. Ou seja, essa última aqui tinha a proposta mais barata. Essa daqui tinha a proposta mais barata, foi a vencedora da nossa, entre aspas, licitação. Mas a minha esposa não estava satisfeita com o 88. Ela chegou, ligou para a empresa e falou o seguinte: ô, camaradinha, vamos dar uma conversada aqui? Vamos baixar um pouquinho esse teu preço? Vamos dar uma chorada para baixar um pouquinho desse valor? E aí, nessa conversa, a empresa depois de algumas conversas, ela pegou e falou assim: então tá, vamos fazer assim, ó. Vou fazer para vocês por 84. Por 84. Quer dizer, então, eu consegui melhorar a proposta. Eu já tinha o vencedor, mas ela ainda deu aquela última chorada para baixar um pouquinho o valor. É a mesma coisa que acontece no nosso dia a dia. Você faz orçamento para comprar um computador, você vai no empresa A, B, C, D, E, aí depois que está tudo certo, você ainda pergunta: tá, e se eu fizer no Pix? Dá para dar um desconto? A gente sempre faz isso. Então isso que é a tal da negociação. A diferença é que a antiga lei de licitações, ela não trazia essa previsão de negociação na antiga lei. Já existia uma previsão do regulamento do pregão no âmbito federal, mas agora vem isso como uma fase da licitação, para qualquer das modalidades de licitação, não só apenas para o pregão. Eu posso fazer isso no pregão, na concorrência, no diálogo competitivo, seja qual for a modalidade de licitação, eu posso proceder à negociação para tentar melhorar a proposta. Então, após o resultado do julgamento, a administração pública chama o primeiro colocado para tentar melhorar a proposta dele, dar essa última chorada para melhorar a proposta. Se a administração quiser, ela também pode negociar com os demais licitantes, em duas condições, tá? Primeiro, se a proposta do primeiro colocado ficar acima do orçamento máximo, mesmo após a negociação. Porque às vezes o que acaba acontecendo? Tá? A administração pública chama, na verdade em uma condição, falei duas em uma condição, a administração pública chama o licitante vencedor para negociar, mas às vezes o mesmo preço do primeiro colocado está acima do orçamento da administração pública. Se na negociação ela conseguir baixar e ficar dentro do orçamento, fechou. Agora, se ficar acima, o primeiro colocado está desclassificado. E aí o que acontece? Acabou a licitação? Vai deixar dessa forma? Não. Eu vou pegar, obedecer a ordem de classificação, vou chamar o segundo colocado e vou falar: cara, é o seguinte, o primeiro está fora do páreo, vamos negociar aí o seu preço e tenta baixar o valor. Se o segundo aceitar, faz a adjudicação para o segundo colocado. Se o segundo não aceitar, ele também está fora da licitação e chama o terceiro. Porque pensa, é a mesma coisa que ele ser desabilitado, só que ele está sendo desclassificado porque a proposta está acima do valor estimado. Se o primeiro colocado não conseguiu ter uma proposta válida, naturalmente eu chamo o segundo. Se o segundo não der certo, o terceiro, e assim sucessivamente. Então, se eu negociei com o primeiro e o orçamento dele está acima do orçamento estimado, ele está fora da licitação. E aí eu chamo o próximo para prosseguir, tá bom? Essa negociação pode ser realizada pelo agente de contratação ou pela comissão de contratação, conforme o caso. E o resultado, ele é divulgado para todos os licitantes, para que você tenha a devida transparência. Essas são as regrinhas do artigo 61 da Lei de Licitações. Vamos lá, questãozinha inédita. Após o julgamento, a administração não poderá negociar com o primeiro colocado, mesmo que isso traga condições mais vantajosas para a administração, né, para a contratação. Essa daqui é aquela questão mais fácil, né, aquela para ninguém zerar. Óbvio que pode fazer a negociação nas condições que nós vimos dentro da Lei de Licitações. Penúltimo tópico nosso, habilitação. Tá? O que é a tal da habilitação? Pessoal, a bem da verdade, uma licitação pública, ela se subdivide em dois grandes momentos, tá? Quais são os dois grandes momentos? No primeiro momento, você analisa conteúdo de proposta. Seja a proposta técnica, seja a proposta de preço. Você analisa nesse primeiro momento. Eu quero verificar qual que é a melhor proposta. Não importa quem que vai executá-la nesse momento, só quero saber qual que é a melhor proposta. No segundo momento, aí agora eu vou olhar para a pessoa que apresentou a proposta. E eu quero verificar o seguinte: essa pessoa apresenta condições jurídicas, condições técnicas, condições econômicas para que eu assine o contrato com ela? Trazendo um exemplo para o seu dia a dia. Vou novamente colocar o exemplo da compra de um celular. Você pede orçamento em 5 lojas. Você recebe orçamento de 5 aparelhos de telefone nessas 5 lojas, tá?
tal, tal, tal e tal. Aí você descobre qual que é a mais barata. Aí qual que é o próximo passo que você vai? Você joga assim, você vê que não é uma loja muito conhecida, você joga na internet, loja tal é confiável, e aí você verifica se ela é confiável. É a mesma coisa a administração pública vai fazer. Primeiro ela vai olhar qual que é a melhor proposta. Depois de olhar a melhor proposta, ela vai olhar para ver se aquela pessoa é confiável. Isso nós fazemos na fase de habilitação. Lembrando que, no procedimento da nova lei de licitações, como regra, você realiza a licitação da seguinte forma. Primeiro você vai ter o julgamento, eu falo julgamento aqui no sentido amplo, porque é a apresentação da proposta, análise e julgamento, tá? E depois do julgamento, você vai para a fase de habilitação. Isso aqui é a regra na nova lei de licitações e contratações públicas, tá? Você pode fazer um procedimento que nós chamamos de desinversão ou simplesmente inversão, tá? A gente chama de desinversão comparando com a antiga lei de licitações, porque na antiga lei de licitações era habilitação e depois julgamento. Então a desinversão, você já começa realizando a habilitação e depois você parte para o julgamento das propostas. Professor, para que eu iria realizar essa tal de desinversão? Qual que é a vantagem de fazer isso? Primeiro, professor, me explica por que isso aqui costuma ser considerado melhor. Vamos voltar para o caso que você foi comprar o celular. Imagina que você viu 10 orçamentos. Cara, 10 orçamentos. Mas agora imagina que antes de olhar os orçamentos, você for olhar cada uma dessas empresas para verificar qual que é mais confiável. Cara, você vai perder um tempão para fazer isso. Aí no final, você chega lá e perde um tempão com uma determinada empresa. Cara, nossa, é difícil achar a confiança dessa empresa. Aí quando você conseguiu achar aquilo, você foi olhar o preço dela, e o preço dela era 3 vezes mais caro que os demais. Quer dizer, então, que você perdeu um tempão olhando as informações sobre a habilitação dessa empresa. Então vamos fazer o contrário. Primeiro deixa eu olhar o orçamento de todas elas. Quando você olhou o orçamento é muito mais rápido para você olhar. Aí sobrou a primeira colocada. Aí você vai, se a primeira é confiável. Se ela for confiável, você já compra dela. Se não for confiável, você vai para a segunda. E assim sucessivamente. Percebe como isso é muito mais fácil, muito mais rápido? Numa licitação, então, que as coisas são muitas vezes mais complexas do que eu trouxe aqui para vocês, essa fase de habilitação, quando ela é antes, ela tem que ser realizada com todos os licitantes. Isso costuma demorar bastante. E dá recurso. E você não tem como fazer o julgamento, porque quem for desabilitado não prossegue para o julgamento. Logo, isso demora. E demora muito, tá? Na nova lei de licitações, primeiro você julga. Julgando, aí você se preocupa em fazer a habilitação apenas do primeiro colocado. Só se não der certo, você vai para o segundo. E assim sucessivamente. A lei de licitações permite, mediante justificativa, se houver justificativa para isso, tá? Você fazer essa inversão das fases. Professor, me dá um exemplo aí que justificaria eu fazer essa inversão barra desinversão. Imagina que a análise das propostas seja extremamente complexa, muito mais complexa do que o normal. Aí às vezes é melhor você já fazer a habilitação para já tirar do jogo aquelas que não adianta você olhar e só vai analisar as propostas daquelas empresas que realmente seriam habilitadas. É uma situação bem excepcional, né? Teria que ter uma motivação, mas a regra é julgamento e depois a habilitação dentro da licitação pública. E em que consiste a habilitação? Aqui eu vou fazer de forma mais resumida, porque é como basicamente cai em questão de concurso público, tá? Porque esse tema aqui no mundo real é o tema mais complexo de uma licitação pública. Esse é o tema disparado, o mais complicado. Aí as bancas não se aventuram muito quando elas vão cobrar esse assunto em questão de concurso público. Elas se prendem mais nas literalidades e principalmente na parte mais conceitual, tá? A habilitação, ela pode ser subdividida em 4 categorias. Categoria número 1, primeira parte da habilitação que nós vamos colocar aqui, é denominada habilitação jurídica. O que é a tal da habilitação jurídica? Na habilitação jurídica, eu olho basicamente para quem é aquela pessoa que eu estou contratando. Nesse momento, eu quero saber quem tem poderes legais para representar essa empresa. Então aqui, por exemplo,
eu vou pedir o RG da empresa. Eu vou pedir o estatuto da empresa. Porque eu quero olhar para aquela pessoa que está ali na frente e saber se aquela pessoa tem poderes para representar aquela empresa. Sabe aquela história de que você sai e aí daqui a pouco chega alguém lá na sua casa e fala, eu acabei de comprar o seu carro aqui. Aí você fala, não, mas calma aí. Como assim comprar meu carro? Meu carro não estava vendo? Mas está aqui, ó, anunciaram o seu carro. Aí você vai ver, foi o seu filho que vendeu o seu carro. Ele pode fazer isso? Não, se você não deu poderes para ele, ele não vai poder fazer esse procedimento. Então aqui é a mesma coisa, eu quero verificar se aquela pessoa tem poderes legais para apresentar aquela proposta em nome daquela empresa, para assumir esse compromisso em nome daquela empresa. Segundo ponto que eu vou analisar agora aqui é o seguinte, eu quero olhar para a qualificação técnica. Porque imagina que você está contratando uma empresa para fazer uma obra na sua casa. Aí eu quero saber o seguinte, tá, vem cá. Vocês têm um engenheiro habilitado? Esse profissional tem a qualificação? Então aqui eu estou analisando a qualificação técnico-profissional. Eu quero analisar, verificar se o pessoal que está trabalhando nessa empresa é habilitado. Eu quero olhar as condições técnico-operacionais. Esse pessoal dispõe de equipe, dispõe de equipamento, dispõe das condições para realizar. Eu posso olhar aqui, por exemplo, se os profissionais possuem o registro no conselho de classe. Esse seu engenheiro aí, ele está registrado no conselho da entidade profissional responsável pela fiscalização? Ele tem a habilitação profissional para exercer essa atividade? É isso que eu vou olhar aqui na tal da qualificação técnica. Terceira hipótese de habilitação. Aqui, na verdade, são três que nós analisamos conjuntamente, tá? Aqui eu vou analisar a habilitação fiscal, vou analisar a habilitação das condições, a habilitação social dessa empresa e vou olhar também se ela está em dia com as regras trabalhistas, tá? Como eu coloquei três aqui, eu vou colocar três logo do lado, porque são justamente as três situações que representam esses três casos que eu trouxe para vocês. Primeiro, quando eu falo das condições fiscais, eu quero verificar o seguinte, essa pessoa aqui está inscrita devidamente no CPF, cadastro de pessoa física, né? Cadastro de pessoa física hoje está virando identidade também, né? Na prática, aí com algumas simplificações que estão sendo adotadas. Mas o CPF é bem, na verdade, a sua inscrição no fisco. Tanto que quem emitiu o CPF até pouco tempo atrás era a Receita Federal. Com quem que você regularizava o CPF? Não no sentido de crédito, né? No sentido de crédito é no Serasa, etc. e tal. Estou falando aqui da regularização do CPF frente à administração pública. Isso aqui você fazia ou faz ainda na Receita Federal. Então, CPF é condição fiscal. Se for uma empresa, o CNPJ da empresa. O CNPJ também é a inscrição dessa empresa junto aos órgãos, às autoridades fiscais. Você analisa aqui também a condição social. O que você analisa na condição social? Na condição social você analisa dessa empresa aqui o seu FGTS. Ela fez o recolhimento devido do FGTS dos seus funcionários? Ela está em dia? Ela tem uma certidão negativa disso? E por fim, no último caso, que são as condições trabalhistas. Aqui eu vou pedir aquelas certidões negativas junto à Justiça do Trabalho. Vou pedir a comprovação de que essa empresa não faz a utilização de trabalho de menor. Quando eu falo de utilização de trabalho de menor aqui, deixa eu só trocar a cor disso. Eu vou colocar aqui numa outra cor. Em relação ao trabalho de menor aqui, eu vou colocar um asterisco, tá? Porque, na verdade, não é uma vedação absoluta na lei de licitações de você empregar menor. Porque você pode empregar o menor, né? Mas existem algumas limitações, tipo, menor de 18 anos, acima de 18 anos, tranquilo, de 18 a 16 algumas condições, abaixo de 16 você pode ter o menor aprendiz e abaixo de 14 não pode ter nada. Então você tem mais ou menos esse escalonamento. Então quando eu falo assim, menor, é não empregar o menor de forma irregular. Não empregar o menor da forma como a legislação não permite. Em algumas hipóteses você pode fazer esse emprego atendendo a algumas condições, tá? Por fim,
O último critério de habilitação que nós vamos ter é a tal da habilitação econômico-financeira, tá? Na habilitação econômico-financeira eu costumo resumir da seguinte forma. Aqui você vai verificar se a empresa tem bala na agulha. O que quer dizer com bala na agulha? Quando você vai contratar uma empresa para fazer uma grande obra, ela vai ter que arcar com alguns investimentos. Ela tem que comprar maquinário, ela tem que realizar algumas atividades. Então, para ela conseguir cobrir as suas obrigações financeiras, ela, em algumas situações, ela tem que ter condições de tomar crédito, né? Porque existem algumas obras que dependerão de financiamento. Eu preciso ver se essa empresa tem as condições para conseguir arcar com a realização desse grande empreendimento. Pensa uma grande duplicação de uma rodovia, o custo que isso leva e o quanto que essa empresa vai ter que arcar com o investimento. Ah, professor, mas ela não vai receber o pagamento da administração pública? Mas ela executa uma parte e recebe, executa e recebe. Então ela tem que ter uma saúde financeira para conseguir tocar esse empreendimento. Então isso aqui é um resumo resumidaço da fase de habilitação dentro das licitações públicas. Então, habilitação jurídica, técnica, fiscal, social e trabalhista e a econômico e financeira. Vou deixar a última fase, que é a fase de encerramento, para o nosso vídeo final sobre as fases da licitação pública. Até a próxima!